Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A saudação. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 ao 6. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Brana, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, na página 6 a seguir, o profeta diz: a palavra Ásia realmente a Ásia Menor, é uma pequena porção de terra aproximadamente do tamanho de Indiana. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas, por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Os 7 Espíritos diante do trono
é o Espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora, todas estas expressões, aquele que é, e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, e o Alfa, e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados e em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver 3 deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo, está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento à ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E que estes 3 não são 3 aspectos da mesma pessoa, mas 3 pessoas estando em uma verdadeira revelação pessoal, uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das 3 pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam Deus de acordo com a Bíblia. Não é simplesmente uma pessoa, mas ele é 3 pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que é. Como podem estar 3 pessoas em um Deus? Não só não há Bíblia para isso, mas mostras até uma falta de raciocínio inteligente. 3 pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem 3 deuses, ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça estas palavras de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Isso não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus, o
Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em 3 deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em 2 direções, e dessa dissidência surgiram 2 extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em 3 deuses, e os outros entraram no unitarismo. E claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje, mas a revelação através de João pelo Espírito às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, e sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu Pai. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, torna o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são. Ou então Jesus teve 2 pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu Pai eram um, não 2. Isso constituiu um Deus. Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as 3. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Esta doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte e etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão e etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em 3 e fizeram 2 santos intercessores, como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas, 3 pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada por todos,
mas diz claramente aqui em Apocalipse que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o A até Z, ou o tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne, um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo, como o anjo do concerto. Ele habitava na coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. Então um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas então, ele não pode ser 3 agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. São João 16, 27 e 28. Isto é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria, de volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne
Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. São Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele nasceu Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhe tinha falado: eu nasci um Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo, entre os homens, aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifestado em carne. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. E por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é um nome, não um título, é o nome desses títulos. Exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e lhe põe nome. Bebê é o que ele é, filho é o título, então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno, você não o batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo, e houve até antes de Jesus, nosso Salvador, mas há somente um deles nascido, o Cristo, Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.